Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 6 de maio de 2025. Nós estamos no segundo trimestre, estudando sobre o seguinte tema: E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Lição 6: O bom pastor e suas ovelhas. Para a nossa meditação desta terça, a leitura indicada está em Ezequiel 34:6. E para ela foi dado o título: Em que lugar estão as ovelhas do aprisco? Está escrito assim na palavra de Deus: As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Amém. Meus amados irmãos, as ovelhas, quando não estão totalmente esclarecidas do foco, do objetivo, da meta, é natural que elas se percam. A verdade é que não são só esses motivos que fazem com que elas se percam, mas isso colabora. Então, eu queria aqui, meditando nesse texto, pensar em algumas possibilidades que fazem com que as ovelhas não estejam no aprisco de Deus, isto é, no caminho do Senhor. Eu creio que uma primeira razão para isso é porque falta uma diretriz clara, né, por parte do pastor para as ovelhas. Ou seja, falta deixar bem claro para onde estamos indo, para onde a ovelha está sendo levada. Ou seja, o pastor precisa deixar bem claro para a igreja do Senhor, para aquele povo que está sob a sua direção, qual é o caminho que nós estamos seguindo, né? Qual é a, a linha doutrinária, qual é a compreensão das escrituras que nós temos, qual é a confissão de fé que nós adotamos. Porque tendo clareza da, da nossa diretriz, é mais provável que a ovelha, então, permaneça naquele caminho. Agora, se a ovelha entende que tanto faz, isso é uma coisa de menos importância, é natural e até esperado que uma ovelha se afaste, se desvie, ande por outros caminhos, afastada, né, do caminho correto. Outra razão para haver aí, então, um desvio, né, para que as ovelhas se desgarrem por outros montes, é uma falta de acompanhamento no trajeto. Então, durante o trajeto rumo ao céu, que é o nosso alvo, né, que é o alvo da ovelha, assim como o alvo do pastor, eu creio que é necessário que o pastor faça um acompanhamento nesse trajeto. Porque durante o trajeto vão aparecer obstáculos, vão aparecer outras ofertas para essa ovelha, outros alimentos. Então, se há da parte do pastor um acompanhamento, digamos assim, mais chegado, né, é mais provável que esse pastor consiga ajudar essa ovelha. Então, a falta de acompanhamento mais próximo pode fazer com que a ovelha também se desgarre, se desvie, né?
seja espalhada, como diz o texto bíblico. Também nessa mesma linha, um outro motivo seria então a falta de fortalecimento doutrinário, porque já que o que vai direcionar a ovelha é a escritura, né? É o ensino, então é preciso que esse pastor esteja preocupado também em, a cada momento, a cada oportunidade, esteja preocupado em fortalecer o ensino bíblico, né? Ou seja, promover um fortalecimento doutrinário, porque isso vai fixar na mente da ovelha, né, para onde estamos indo e qual caminho que nós adotamos, né? Se, do contrário, não existe esse fortalecimento, essa ovelha pode se esquecer e, portanto, se desgarrar, se espalhar, se desviar. Agora, quando há um fortalecimento doutrinário, né, é mais provável que a ovelha fique ali, permaneça ali, ao lado das outras ovelhas, naquele mesmo aprisco, sob a direção daquele pastor. Mas também uma outra razão possível para esse desvio de uma ovelha pode ser também o baixo interesse dessa ovelha pelo que é oferecido naquele aprisco. Daí a necessidade, então, de o pastor procurar sempre oferecer algo de qualidade, né, para manter o interesse das ovelhas. E, por outro lado, também fazer sempre uma constante verificação de por que está havendo esse baixo interesse, né? O que está levando a ovelha a ter pouco interesse pelo que está sendo oferecido, né? Será que ela está se alimentando de outras fontes? Será que é um problema particular dessa ovelha? Será que é um problema generalizado, né? Então é preciso fazer uma investigação, esse pastor investigar o que leva determinada ovelha a ter baixo interesse. Outro motivo que nós poderíamos pensar para a ovelha se afastar, se desgarrar, é a própria baixa compreensão pelo que é ensinado, pelo que é exposto, pelo que é pregado. Daí a necessidade de um pastor também fazer uma autoavaliação para saber se será que aquilo que ele está ensinando, aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está ofertando ali para os ouvintes, para as ovelhas, é claro, é forte, é suficiente, né? Ajuda na compreensão. Será que é isso? Ou será que é confuso? Será que não tem começo, nem meio, nem fim, né? Então tudo isso precisa ser verificado pelo pastor. Para finalizar, poderíamos pensar em uma outra razão para esse desvio de ovelhas, esse espalhamento de algumas ovelhas. Pode ser também que falsos pastores, né, que mostram outro caminho ou outros caminhos para certas ovelhas, pode ser que esses falsos pastores tenham um poder maior de persuasão do que o próprio pastor daquela ovelha, né? Então, também, se o pastor estiver ali acompanhando, é muito possível que ele consiga fazer esse levantamento e assim consiga ajudar a ovelha a não se perder, a não se desgarrar, né? E também é importante que esse pastor procure fazer o que? Melhorar a sua capacidade de persuasão, de convencimento, né? Claro, sempre debaixo da orientação do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, né? Porque só assim é que esse pastor vai ter um poder maior de persuasão, já que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo.
Se o pastor tiver direcionado por ele, vai conseguir aumentar esse poder de convencimento, de persuasão. Mas, claro, dentro daquilo que cabe ao próprio pastor, né, aumentar, se esforçar, aprender para poder convencer mais, convencer os contradizentes, dar a razão da, da nossa fé, da esperança que é em nós, como diz o apóstolo Pedro. Então, eu creio que então esses motivos aqui são alguns dos motivos que levam uma ovelha a se desgarrar, e se o pastor delas tomar um cuidado maior, tudo indica que ele vai conseguir continuar conduzindo essas ovelhas para não se espalharem. Deus abençoe os nossos pastores e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.